Olá, aqui quem fala é o professor Maurício. Esta é a aula 6, parte 1. Nela estaremos entrando em uma nova unidade correspondente à eletrodinâmica. Nesta unidade, estaremos estudando os assuntos de corrente elétrica, resistores elétricos, geradores e receptores elétricos e lei de Kirchhoff. E para esta aula, veremos o assunto de corrente elétrica. Esse tema ele possui uma importância bastante significativa para nós. Por quê? Porque atualmente somos extremamente dependentes dessa forma de energia. Nós utilizamos corrente elétrica basicamente para quase tudo. Utilizamos corrente elétrica em nossa residência para manter alimentos, como na geladeira, para poder nos comunicarmos através de televisão, rádio, celular, para nos movimentarmos através de veículos automotivos. Então, a corrente elétrica ela é bastante utilizada. Para compreender a corrente elétrica, vamos a um modelo para a corrente elétrica. Vamos considerar um pedaço de fio, e esse pedaço de fio ele está eletricamente carregado. Ele é um condutor em equilíbrio eletrostático. Nós sabemos que todo condutor que encontra-se em equilíbrio eletrostático, ele possui uma diferença na quantidade de cargas positivas e negativas. Nessa situação, vamos considerar que esse condutor ele possui uma quantidade a mais de cargas elétricas negativas. Essas cargas elétricas negativas conhecemos como sendo os elétrons, as positivas como sendo os prótons. Nós sabemos que em um condutor em equilíbrio eletrostático, em seu interior não existe campo elétrico. Por quê? Porque o potencial elétrico em qualquer parte do interior do condutor tem sempre o mesmo valor. Então, nesse condutor aqui, supondo que encontra-se em equilíbrio eletrostático, temos que ele apresenta potencial A numa extremidade e potencial elétrico B na outra extremidade. Se ele está em equilíbrio, significa que o potencial A é igual ao potencial B. Então, não existe campo elétrico no interior desse condutor. Mas esses elétrons que tem a mais no condutor, eles são classificados como elétrons livres. Eles não têm um átomo para estar fixado, eles não têm uma ligação forte com o núcleo atômico. Então, esses elétrons, eles ficam vagando aleatoriamente por todo o condutor. Por que eles ficam vagando dessa forma? Pois não tem um campo elétrico para guiar a direção e o sentido desses elétrons. Mas, a partir do momento que eu estabeleço que um potencial elétrico é maior do que o outro, como sendo, por exemplo, potencial A maior do que o potencial B, dessa forma, os elétrons eles acabam movimentando-se de forma ordenada, apresentando mesma direção e mesmo sentido. A partir desse momento em que esses elétrons apresentam esse tipo de movimento, nessa situação temos aí um caso de corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres no interior de um condutor. Então, toda vez que os elétrons movimentam-se numa só direção, em um só sentido, isso aí é caracterizado como corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica. Então, nós podemos medir essa intensidade dessa corrente. Como é que vamos fazer isso? Vamos supor o seguinte, que no meio desse condutor eu coloque um sensor, que esse sensor irá contar a quantidade de elétrons que está passando por ele. Então, se eu pegar aquela quantidade de elétrons que passou por ele
e dividir pelo tempo necessário para que isso aconteça, então nessa situação eu encontro a intensidade da corrente elétrica. Essa intensidade ela é representada pela letra I. Esse I é igual a Q, que é a quantidade de carga que passou por ele, dividido pela variação do tempo, que é o ΔT. Mas qual é a unidade de medida para a corrente elétrica? Nós sabemos que a carga Q ela é medida em coulomb, e o tempo, nessa situação, ele tem que ser medido em segundos. Sendo assim, essa corrente elétrica ela vai ser dada em 1 coulomb dividido por 1 segundo. E isso resulta em 1A. Esse A é chamado de ampere. Então, corrente elétrica é dada em ampere. Mas é o seguinte, nós sabemos que lá no início das aulas, na parte de eletrização, ensinei para vocês que a carga é igual ao número de elétrons vezes o valor do elétron. Então, a gente pode concluir que a corrente elétrica é igual a, no lugar de Q, podemos colocar N vezes E, que é o número de elétrons vezes o valor do elétron, dividido pela variação do tempo. E essa aí é mais uma forma de determinar a intensidade da corrente elétrica. E o sentido da corrente elétrica? Como é que podemos determinar? Atenção, pessoal! Antigamente, quando começou a fazer esse estudo a respeito da eletricidade, da corrente elétrica, os cientistas da época acreditavam que a corrente elétrica ela era movimentada do polo positivo para o polo negativo. E essa noção sobre o movimento das cargas elétricas permaneceu por muito e muito tempo. E até que o momento que foi feito um estudo mais profundo sobre esse assunto, percebeu que é mais fácil movimentar carga negativa do que carga positiva. Sendo assim, nós sabemos que as cargas negativas, que são os elétrons, elas estão se movendo para uma região onde tem uma intensidade de carga positiva, uma região de maior potencial. E elas estão saindo de uma região de carga negativa. Ela sai do negativo e vai para o positivo. Então, aí nós temos o sentido da corrente elétrica. É do negativo para o positivo. Porém, como se passou muito tempo acreditando que a corrente elétrica saía do positivo e ia para o negativo, então resolveu-se adotar o sentido convencional da corrente, que é o sentido dado pelo movimento das cargas elétricas positivas. Porém, nós sabemos que existe o sentido real da corrente elétrica, que no caso é esse sentido. Os elétrons eles estão se movimentando em direção a uma região do espaço de potencial maior, onde possivelmente teria uma carga positiva. E existe o outro sentido, que é o que adotamos, chamado de sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Os problemas que iremos resolver no decorrer desse capítulo, no decorrer do estudo de eletricidade, adotarão o sentido da corrente elétrica como sendo o convencional. Caso o problema queira que resolva a questão com sentido real, a própria questão irá lhe informar que o sentido da corrente ali deverá ser o sentido real. Mas se não lhe informar, você deve considerar que o sentido é o convencional, do negativo para o positivo. Tipos de corrente elétrica. O primeiro tipo de corrente elétrica que temos é a corrente elétrica contínua. O que é essa corrente elétrica contínua? É aquela corrente em que a sua intensidade não varia em decorrer do tempo. Então, o tempo está passando e a intensidade é a mesma. Por exemplo, se eu disser que a corrente elétrica vale 2 amperes,
o tempo vai passando, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e a intensidade da corrente continua sendo a mesma, continua sendo de 2 amperes. Esse tipo de corrente elétrica, nós fazemos uso dela naturalmente através de pilhas e baterias. Essas unidades de armazenamento, elas proporcionam corrente elétrica contínua. Graficamente, nós vemos que, ao decorrer do tempo, a corrente elétrica ela não muda a sua intensidade, ela continua sempre a mesma. Então, isso aqui é corrente elétrica contínua. Corrente elétrica alternada. Enquanto na corrente elétrica contínua, a sua intensidade não varia em decorrer do tempo, para a corrente elétrica alternada, essa intensidade acaba variando. Ela pode aumentar ou diminuir em decorrer do tempo. Mas onde é que nós utilizamos essa corrente elétrica alternada? Acredito que através dessa imagem você já deva ter percebido onde é que você encontra corrente elétrica alternada. Na sua própria residência, a corrente elétrica que circula lá é alternada. Essa corrente alternada ela é utilizada para ligar vários aparelhos que você tem na sua residência, como televisão, rádio, geladeira, computador, carregador de celular. Toda essa parafernália elétrica utiliza corrente alternada como fonte. E graficamente, nós vemos o seguinte, que a corrente alternada, ela pode apresentar intensidade positiva, ela pode ser zero e ela pode ser negativa em decorrer do tempo. Então ela fica o tempo todo variando. Ora ela é positiva, depois vai diminuindo, chega a zero, depois vai diminuindo até ficar negativo, depois vai aumentando até zero, aumenta até ficar positiva e fica nesse movimento de aumentar a intensidade, diminuir a intensidade o tempo todo. A aplicação da corrente elétrica pode gerar vários efeitos. Um dos primeiros efeitos que temos aqui é o efeito térmico ou efeito Joule. Então, todo aparelho que, ao utilizar corrente elétrica, ele acaba aquecendo, ele proporcionou o efeito térmico ou também conhecido como efeito Joule. Exemplo de aparelhos que podemos citar é a chapinha de cabelo. A chapinha, ela, no momento que está ligada na eletricidade, ela acaba aquecendo bastante para poder efetuar a função dela, que é de alisar o cabelo. Nós temos também aí o chuveiro elétrico, que apresenta função semelhante à da chapinha, que é de aquecer. No caso ali estará aquecendo a água. E temos aqui o aquecedor elétrico, onde aqui em nossa região não vemos desse aparelho, pois é uma região bastante quente. Porém, em regiões frias, o uso desse aparelho ele é essencial. No caso, a função dele será aquecer o ambiente. Outro efeito que temos aí é o efeito luminoso. E como falamos agora há pouco sobre o efeito Joule, existe uma situação onde se você aquecer bastante o material, muito mesmo, ele vai acabar brilhando de tão quente que ele se encontra. E essa propriedade foi utilizada para criar as primeiras lâmpadas que atualmente conhecemos como lâmpadas incandescentes. Acredito que você já deva ter visto uma lâmpada como essa. Essa lâmpada aí, você pode observar que ela apresenta em seu interior um filamento geralmente feito de material de tungstênio, que ao ser percorrido pela corrente elétrica, ele vai aquecer, gerando um efeito térmico, mas esse aquecimento é tão grande que ele acaba brilhando, gerando aí o efeito luminoso. O efeito luminoso também ocorre em lâmpadas fluorescentes. Por que a lâmpada fluorescente acaba brilhando? Pois, no momento em que a corrente elétrica está atravessando o seu interior, dentro da lâmpada fluorescente possui um tipo de gás. Esse gás ele é rarefeito e quando a corrente elétrica atravessa ele, as partículas ionizadas irão interagir com as demais partículas do gás. Dessa forma, ele irá gerar certo brilho. E por falar em brilho,
Dependendo do tipo de gás que é colocado dentro daquela lâmpada, ela pode apresentar brilhos de cores diferentes. Acredito que você já deve ter visto em fachadas de clubes, fachadas de hotéis, lâmpadas coloridas. Essas lâmpadas utilizam uma variedade de gases para poder gerar esse efeito de brilho colorido. O tipo de gás é bastante importante para gerar a cor daquela luz. Outro efeito que temos aí é o efeito químico. Agora, como seria esse efeito químico? Talvez você já deve ter se perguntado alguma vez como é que deixa certos materiais metálicos cromados. Como é que esse material ele acaba ficando cromado? Então, respondendo a essa dúvida, materiais que estão cromados, que estão niquelados, que estão prateados, eles passam por um processo aí de efeito químico, onde é colocado esse material em uma solução iônica e essa solução é posta em contato com uma fonte elétrica, que ao passar a eletricidade por essa solução, ela acaba separando os íons positivos e negativos daquele material, deixando ele assim de forma cromada, prateada ou então niquelada. Nós temos efeitos como esse aqui, de uma torneira que está cromada, ou então de uma bijuteria como essa aqui, que está niquelada. Outro efeito que temos aí é o efeito fisiológico. Você já deve imaginar, através dessa palavra fisiológico, que esse efeito ocorre quando a eletricidade atravessa algum organismo vivo. No caso aí, como você observa na imagem. Para que uma pessoa possa levar alguma descarga elétrica, ela tem que ser percorrida por uma corrente de 10 miliamperes, ou seja, 0,01 ampere. A partir dessa corrente ou maior, a pessoa fica sujeita a uma descarga elétrica, a um choque elétrico. E esse choque elétrico, ele pode ocasionar várias sensações, como um comichão, o formigamento na região de contato elétrico, contração muscular, dor, queimadura, parada cardíaca e até mesmo a morte do indivíduo. Então, como você pode perceber, a corrente elétrica ela é bastante útil, porém ela pode ser letal. Um outro efeito que temos aqui é o efeito magnético. Esse efeito magnético, como você vê aí na imagem, a interação de uma bobina de fio com um ímã. Essa bobina, como percorrida por corrente elétrica, perto desse ímã, ela acaba girando. Se tirar o ímã de perto da bobina, ela irá parar. Então, existe uma interação entre o magnetismo e a corrente elétrica. Para esse assunto, teremos mais na frente alguns capítulos dedicados somente para falar desse tema. Diferença de potencial elétrico. Como eu falei antes, para que o elétron ele possa se locomover em um condutor elétrico, é necessário que exista uma diferença de potencial elétrico. De um lado tem um potencial maior e de outro um potencial menor. Nós podemos fazer uma analogia para compreender melhor essa situação, como por exemplo, você sabe muito bem que para que a água se mova naturalmente, é necessário que exista uma diferença de altura. A água ela vai escorrer da parte mais alta para a mais baixa. Algo semelhante acontece com corrente elétrica. Para que os elétrons movam-se, é necessário que exista uma diferença de potencial. É só que nessa situação ele irá se mover do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Dessa forma, existirá a corrente elétrica. Trabalho, energia potencial elétrica e potência elétrica. Nós sabemos o seguinte, que lá no estudo de mecânica realizado
no primeiro ano do ensino médio, vimos que potência é igual ao trabalho dividido pela variação do tempo. Outra coisa que nós sabemos recentemente é que o trabalho entre dois pontos de A para B é igual a carga multiplicado pela diferença de potencial. E também sabemos agora que corrente elétrica é igual a carga dividido pela variação do tempo. O que é que podemos fazer aqui? Podemos pegar essa variação do tempo e isolar ela. Isolando essa variação do tempo, encontramos que variação do tempo é igual a carga dividido pela corrente elétrica. Sendo assim, essa potência é igual. No lugar do trabalho, vamos colocar carga vezes a DDP, dividido. Embaixo aqui, iremos colocar a variação do tempo. É só que essa variação do tempo corresponde à carga dividido pela corrente. Então, vamos colocar embaixo carga dividido pela corrente. Sendo assim, nós temos aqui uma divisão entre frações. Para realizar essa divisão entre fração, você tem que considerar que embaixo da carga vezes a DDP existe o número 1. Então, podemos escrever que carga vezes DDP ela está sendo dividida pelo número 1. E essa expressão está sendo dividida pela carga dividida pela corrente. E aí nós temos nossa divisão entre frações. Como aprendemos lá no ensino fundamental, entre divisões de frações, nós conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser I sobre Q. Nessa situação aqui, nós podemos cancelar a carga Q em cima e a carga Q embaixo. Dessa forma, nós encontramos que a potência é igual a I vezes U. E essa aqui é a potência elétrica consumida. Essa potência elétrica consumida, pessoal, vocês podem encontrar ela em informações dos aparelhos que vocês utilizam em casa. Por exemplo, se você pegar o carregador de seu celular e olhar a etiqueta, ele vai ter informações como valor de corrente consumida, vai estar lá em miliamperes, 0,5 miliamperes, e vai ter o valor da potência. Essa potência ela é calculada em watts, como nós estudamos em mecânica. Então, você vai encontrar lá a medida em watts. Se você olhar no ventilador de sua casa, encontrar lá 40 watts, a televisão, 200 e poucos watts, um som informando que tem 600 watts. Então, isso aí é a potência. E o que é essa potência? É o valor da corrente elétrica que o aparelho consome multiplicado pela DDP. E essa DDP corresponde ao valor da tensão elétrica da sua residência. No caso, aqui da nossa região, 220 volts. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre corrente elétrica. Na próxima aula, estarei trazendo alguns exercícios sobre o tema para melhor compreensão do assunto. Nos vemos na próxima aula e até mais.